Pronto. Então, a partir de agora, nós vamos estar conversando e vamos conversar primeiro sobre os casos, né? Foram entregues 2 casos a vocês. O primeiro caso, ele falava, né? Ele trabalhava a questão da anamnese, e o segundo caso trabalhava sobre o exame do estado mental. Aí, Roberto tinha feito uma pergunta logo no finalzinho, eu não cheguei a ver a pergunta dele, ele vai retomar fazendo a pergunta e aí a gente segue. Vamos lá, Roberto. Roberto? Oi, eu estava Isso, escrevendo, né? Mas tá ótimo. quanto ao Diga aí. caso, eu acho que para mim seria mais, como é o primeiro caso, eu acho e tem o segundo, né? Eu acho que para mim seria mais útil discutir ele resolvido, tipo, porque nós estamos fazendo ao nosso modo, entendeu? Mas com muita dúvida. Se, por exemplo, fosse tratado de um primeiro caso, que ele já tivesse, por exemplo, um modelo de enquadramento, porque assim fica muito abstrato, falando tal, virtualmente já é meio abstrato. Entendeu que esse primeiro caso, dissesse só para a gente ter uma ideia de como sequencia, entendeu? Para a gente visualizar melhor. Eu estou tendo essa dificuldade na Certo, visualização do quadro completo. Era essa a certo. intervenção. Pois deixa eu te explicar. Vamos lá. O caso, ele é uma história que é produzida a partir da aplicação de uma anamnese. A anamnese, ele é um roteiro de perguntas, tá certo? O que vocês estão tendo acesso é o caso já produzido, certo? O que eu pedi nessa atividade foi que vocês identificassem no caso aquelas partes, certo? Quais são as partes? A identificação do paciente, a queixa principal, certo? A história da doença atual, a história da doença pregressa, a história da família, a história pessoal. O roteiro que você está me falando, no final do caso, tem os pontos que eu pedi para que vocês identificassem. Então, vocês podem transcrever do caso, certo? Esse formato que tu está pensando é do formato da anamnese, que é um roteiro de perguntas, né? Pois me explica, que eu não estou entendendo ainda o que é que você está pensando. Porque do caso, você está explicando, pontuou bem direitinho na última aula. Certo. Mas nós estamos fazendo ao nosso modo, cada um ao nosso modo. O que eu estou sugerindo é que esse primeiro fosse feito mais ou menos um padrão para a gente ver enquadrando. Eu li o caso, enquadrando, para a gente visualizar melhor. Eu acho que essa dificuldade não é só minha, da gente ter, porque pelo primeiro a gente teria uma noção de como fazer os demais. Poderia botar 10 casos que a gente daria de conta. Eu entendi o que você quer dizer. Diga aí, Ele, Cleane. ele quer dizer, tipo assim, como se o primeiro caso fosse tipo um gabarito, ele já resolvido, para a gente ter uma noção, entendeu? Mas aí você não está entendendo qual foi a proposta da atividade, então. A gente resolver. Nós entendemos. Mas é assim, ó. No final do caso, vocês têm as partes. O que eu pedi foi que vocês identificassem no caso. Quando a gente foi fazendo junto aqui, eu fui dizendo qual é a parte que aparece a identificação. Aí vocês foram dizendo, né? Foi nesse sentido. A Franciele está falando aqui. É para dar um exemplo. Deixa eu ler aqui. Pronto, botei aqui do lado. É para dar um exemplo de como é isso que Roberto quer dizer. Um modelo. Olha, não tem um modelo pronto, certo? O caso, ele está construído. Eu posso pedir várias coisas em relação ao caso. Por exemplo, se eu digo a vocês qual é a queixa principal desse caso, aí vocês têm descrito. Qual é a história atual da doença? Vocês têm descrito. Entendeu? Foi aquilo que a gente foi fazendo no caso. O gabarito, né, no sentido de vocês estão, eu acho que o que vocês estão querendo é assim, é a resolução daquele caso. Só que eu não posso dar resolução se não foi todo mundo que fez ainda. Por isso que todo mundo tem que fazer o exercício de ir construindo para que depois eu passe o gabarito para vocês de cada uma das partes. Certo? Porque senão, o que é que acontece? Eu vou identificando, marcando para vocês e a gente vai passando adiante.
né? Eu entendo a angústia de querer comprovar para ver se o que você fez está correto, né? Eu acho que vocês estão pensando dessa forma. Concordo com você, eu posso passar o gabarito de quais são as partes, tudo direitinho, quais são as respostas que vão aparecer. Mas é importante que vocês compreendam aquelas partes da anamnese do exame do estado mental. O exercício é você identificar dentro do caso, tá bom? Eu vou organizar, já passo para vocês o gabarito. Agora eu peço que façam antes, tá? Porque aí fica mais fácil para vocês. Tanto que a gente foi conversando o que era cada uma dessas partes. Ficou mais claro agora, Roberto? Roberto congelou ali, eu acho. Ficou mais claro, meu povo? Ficou? Deixa eu ver aqui. É que a virtualidade tira muito tempo. Inclusive, perdemos um tempão se tivéssemos com ele resolvido. Não é? Marca um dia para dar tempo para todo mundo fazer e aí você corrige. Visualizaríamos com mais clareza. Certo, Roberto, vou fazer isso, tá certo? Porque aquela discussão, ela vai ajudando a gente, mas eu concordo contigo. Eu vou fazer e já mando para vocês o gabarito, que a gente já vai só discutindo, tá? Então, ok, eu entendi agora o que é que você está precisando, tá bom? Então, sobre o exame do estado mental, eu vou dar a noção geral para vocês, para ajudar vocês a produzirem, certo? Primeiro, vocês tiveram também um caso. E aí vocês estudaram separadamente o que compõe o exame do estado mental, né? Vocês têm a descrição geral, que é a primeira parte. Vocês têm as funções psíquicas e vocês têm também o discernimento e o grau do insight. Então, o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão olhar no caso e vão identificar. Primeira coisa, descrição geral. O que é que compõe a descrição geral? Então, eu tenho que perceber a aparência, certo? Eu tenho que perceber a psicomotricidade, certo? Que vai envolver as atitudes e os comportamentos. Tanto que até uma colega de vocês comentou. As atitudes, Júnior, são as atitudes do paciente e são também as atitudes do profissional, tá? Então, isso é para ser percebido também na relação. E aí vocês vão identificando no caso, tá? As funções psíquicas. Aí vocês vão listar todas as funções. Consciência, consciência, atenção, orientação, senso-percepção, memória, linguagem, pensamento, afetividade, todas aquelas funções. Aí você vai olhando no caso, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês fazerem do que a anamnese, né? Vocês vão olhando no caso qual é a função que está preservada e qual é a função que está alterada. Depois que você diz o que está alterado e o que está preservado, aí você diz qual é o tipo de alteração. O que vai ter mais dificuldade, e aí a gente precisa discutir, né, depois que vocês fizerem o caso, que é a questão do discernimento e o grau de insight. Porque aí depende de outras discussões. Tá certo? Pergunta, Roberto. Não, eu pensei que tinha perguntado alguma coisa. Tu coçou a cabeça? Calma, que vai dar certo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no exame do estado mental para facilitar, certo? No do exame do estado mental, vocês têm aqui um caso da senhora de 50 anos. Aí olha o que é que acontece aqui. Na descrição geral, eu tenho que perceber a aparência. Olha que ele vai falando aqui. Trata-se de uma mulher carrancuda, muito bem vestida, olhar hostil, tá? Notem que quando ele vai falando isso, ele vai dando para a gente a aparência dessa paciente. Então, olha como é que a gente vai identificando, né? Aí eu vou seguir trazendo outras coisas para vocês perceberem. Na sequência, ele vai falando de que ela começa a falar com um ar arrogante e um tom altivo e sibilante. Se ela começa a falar, e ela está falando de uma forma que está chamando a atenção. Ela está fazendo uso da linguagem, e a linguagem dela está alterada. Como é que está a linguagem dela? Né? Então, eu tenho características da linguagem. Então, quando eu vou fazendo as funções psíquicas, eu coloco linguagem, aí coloco como é que está a linguagem dela.
entendeu? Não está alterada. Aí eu digo, linguagem alterada. Aí eu destaco do texto como é que está. E assim você vai fazendo com as outras funções que vão aparecendo. Tá claro? Diga aí, Graciele. Ela falou, foi? Ou foi porque ela entrou? Acho que foi porque ela entrou. Tá claro isso, gente? Tá? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder tanto tempo nessa discussão em relação ao caso, e aí eu já mando para vocês o caso resolvido para vocês irem identificando, a gente segue com as outras questões que a gente vai trabalhar. Tá bom? Sobre o exame do estado mental, vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente seguir? Quer, Natália? Letícia, Áquila, Natalice, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o exame do estado mental? Não? Não? Tá claro isso? Vocês viram que abaixo de cada caso eu fui colocando os itens que vocês tinham que preencher, né? Nesse do exame do estado mental tem assim, descrição geral. O que é que você vai colocar dentro da descrição geral? A aparência, as atitudes, os comportamentos e a psicomotricidade, né? Não é isso? Pronto. Aí, nas funções psíquicas, vocês podem já escrever, inclusive, o nome de todas as funções, certo? Júnior, mas não fala da função, eu nem sei, viu, se no caso não aparece. Não fala da função memória. Como é que eu vou colocar? A memória está como? Preservada. Exatamente. Eu acho que o exame do estado mental é mais fácil para a gente fazer do que a anamnese. Porque a anamnese tem muito do conteúdo subjetivo. Júnior, fala só um pouco mais do insight. Vou falar. Ó, uma coisa interessante. Vocês chegaram a pegar, eu vou até abrir aqui também para poder acompanhar com vocês. Não sei se vocês chegaram a pegar o material que a gente disponibilizou a partir do compêndio de psiquiatria. Vocês chegaram a pegar aquele material? Eu vou mandar, inclusive, para vocês a foto que eu tenho aqui no celular, que até uma das alunas me mandou para facilitar. Que a gente, inclusive, discutiu sobre isso. O que é que acontece? No ensaio, primeiro eu tenho que saber o que é discernimento, né? Discernimento é a capacidade desse sujeito identificar se ele está doente ou não. Isso é o discernimento. E o que seria o insight? O insight seria o grau do discernimento. Certo? Discernimento é a capacidade de identificar se está doente ou não. E o insight seria, né, o grau, né, de compreensão do processo de adoecimento. Ela até mandou para mim aqui uma foto. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, foi vocês mesmo daqui, não? Deixa eu ver, viu? Peraí. Ela mandou a foto pelo o grupo do WhatsApp. Ah, foi no outro grupo. Peraí que eu já encontro e já mando para vocês. E aí, vocês conseguem identificar que são 6 níveis de insight. Então, vocês podem colocar essa numeração de 1, né, a 6, certo? Porque aí vai ajudando você a identificar. O primeiro nível que vai aparecer é o nível da negação completa do processo de adoecimento. Lembram disso? Vou abrir aqui que eu já mando para vocês. Deixa eu ver se foi nesse. Que aí vocês vão perceber o quanto... Peraí, psicopatologia 2. Ei, Júnior. Oi, amor. Eu te mandei uma pergunta no chat. Mandou? Deixa eu ver aqui. Júnior, então no caso, mesmo que no caso não cite todas as funções, a gente tem que relatar? Olha, vou dizer uma coisa a você. Você pode colocar só que eles estão preservados ou que eles estão alterados, certo?
Citar o nome das funções, não necessariamente, certo? Como vocês estão estudando, eu sugiro que vocês coloquem o nome das 10 funções. Por que eu estou sugerindo isso? Porque ajuda vocês a identificar quando elas estão alteradas e quando elas estão preservadas. Ela não é mencionada ela no texto. Não sendo mencionada ela no texto, eu já sei que ela é uma função que está preservada. A gente utilizar essa nomenclatura é muito importante, porque quando a gente utiliza essa nomenclatura, a gente começa, né, a estar fazendo uso dela constantemente e começa a ir introjetando. Olha aqui os níveis de insight. Eu vou mandar no grupo para vocês, porque fica bem mais claro, certo? Deixa eu ver. Vocês aqui, 320.5. Mandei. Pronto. Ó, ele diz até assim, vamos lá, do nível 1 ao nível 6. O nível 1 é a negação completa, certo? Ou seja, essa pessoa diz assim, eu não estou doente. Júnior, ela não está doente mesmo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o discernimento dessa pessoa é de que ela não está doente. Só que a gente está identificando sinais e sintomas, entendeu? Aqui é para a gente medir o grau de compreensão desse sujeito em relação ao seu processo de adoecimento. Então, o nível 1 do insight é a negação completa da doença. E esses níveis, que vai do 1 ao 6, gente, eles vêm de forma progressiva. Então, vamos pensando assim, ele tem uma negação completa. Qual seria o nível 2? Ele tem uma leve consciência, certo? Que está doente, mas sempre com ressalva, com cautela. Tanto que ele vai dizer assim, ele vai trazer como se, vamos supor que eu esteja doente, eu vou ter ajuda? E se eu estiver doente? Eu não sei se eu estou. Ou seja, tem uma dúvida presente aí, certo? Tanto que a gente diz que ele tem uma leve consciência de que está doente e que precisa de ajuda, só que ele ainda nega. Esse é o nível 2. No nível 3, ele já tem consciência de que está doente, certo? No nível 3, ele diz assim, eu estou doente. Só que a culpa não é minha, né? A culpa é de outras pessoas ou fatores externos, certo? Ou fatores orgânicos. Ele pode dizer assim, eu estou depressivo por conta dessa briga que eu tive com minha irmã. Entendeu? Não é dele. É vindo de fora. Isso tem que estar claro para a gente. O 4, ele tem consciência de que está doente, só que ele não sabe por que está doente. Ele não vai atribuir a uma outra pessoa, certo? Ele diz que está doente, reconhece isso, mas não sabe por que está doente. Tá? Os 2 últimos níveis é o insight intelectual, que tem uma dimensão racional. Tanto que ele diz assim, reconhece de que está doente, né, que os sintomas da incapacidade de adaptação social e que vem dos próprios sentimentos irracionais. Olha a dimensão racional aparecendo aqui, né? Então, notem que o sujeito sabe que está doente, né, mas ele traz para a gente os sintomas e a incapacidade de maneira irracional. É como se ele não tivesse a compreensão do processo de adoecimento, mas sabe que está doente. Compreensão aqui num sentido racional, certo? Vou já dar um exemplo para vocês. E o último é o insight emocional, que é o que é considerado emocionalmente verdadeiro, porque ele envolve uma dimensão, que é a dimensão dos motivos e dos sentimentos, certo? Em torno do processo de adoecimento. Então, os 2 níveis, os 2 últimos, o 5 e o 6, eles marcam uma diferença, porque os 2 têm a compreensão do processo de adoecimento. O 5, ele traz a dimensão racional, certo? Apesar dele continuar desenvolvendo ações irracionais. Por exemplo, uma pessoa com toque, que está nesse nível de insight aí, ela pode dizer assim, eu sei que eu não devo lavar as mãos, mas eu continuo lavando as mãos. Estão entendendo como tem uma dimensão que é irracional?
Eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu continuo fazendo. É diferente desse sexto, porque o sexto ele traz o campo emocional muito forte. Eu sei que eu estou doente, eu sei que eu preciso de um tratamento, eu sei, tem uma compreensão do processo de adoecimento e uma mobilização para o tratamento. Ficou mais claro? Ficou? Pronto. Então, ajuda vocês a identificar cada um desses, certo? Aqui está aparecendo um aviso, gente, em relação à questão dos 10 minutos. Quando cair, eu mando novamente para vocês. Tá certo? Ok? Então, a gente pode seguir. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu mandei para vocês a imagem, viu? Dos níveis de insight. Tudo tranquilo? Aonde é que tá essa parte que tu mandou no grupo, no livro? A página... Sim, a página. Você, amada. Ô, Jesus. Eu não tenho o número da página aqui, não. Tu lembra que aquela... Na página 22. Pronto. É da página Obrigado. 74 e 75. Não, peraí. O que é isso que vocês estão dizendo? Isso que tu mandou. 75? 74 e 75. É desse texto aqui, ó, que Natália está mostrando, exame clínico do paciente psiquiátrico, aí tá no verso. Exatamente. Qual é essa página, Natália? 22. 22. Isso, viu, Franciele? É, porque eu tô acompanhando no livro. Mas aparece lá naquele livro também, foi boa. Naquele, né, que eu mandei no coisa aparece. Agora os níveis estão bem clarinhos aí nesse material. Facilita para vocês, tá? Mas podem consultar também um outro livro, bem lembrado, viu, Franciele? Mas é o livro de semiologia, é? Não, esse livro é aquele que eu postei para vocês na plataforma que está trazendo a anamnese e exame do estado mental. Sim. Certo? Ok? Alguém quer fazer mais uma pergunta sobre o exame do estado mental? A gente pode seguir? Certo. Se vocês tiverem visto na plataforma, nós temos um próximo tópico a ser trabalhado agora, que chama classificações nosológicas, certo? Classificações nosológicas. Primeira coisa que eu acho importante, e vocês têm a sequência de slides lá, que eu montei compilando várias informações para ajudar vocês, tá? E nós temos também a introdução do DSM, que vai nos ajudar nessa discussão. O que é que eu preciso que vocês tenham claro nesse momento? Primeiro, entender o que é classificações nosológicas. Para isso, a gente vai precisar definir nosologia. Vou explicar isso para vocês. Depois que a gente falar sobre nosologia, nós vamos entender como é que os dois documentos que trabalham com nosologia no campo da saúde médica foram estruturados e qual é a diferença entre eles. Quais são esses dois documentos? CID, certo? Classificação Internacional das Doenças, e também aparece na literatura sendo chamado de Código Internacional das Doenças, certo? Existe aí uma diferença, quando estiver falando da CID ou do CID, eu explico direitinho para vocês. E o segundo documento é o DSM, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, certo? São dois documentos diferentes. Aí eu lembro que uma pessoa da manhã me perguntou, Júnior, nós vamos trabalhar com os dois documentos? Não, gente. A gente vai trabalhar com o DSM. Agora, eu preciso explicar para vocês o que é cada um desses outros dois documentos, certo? Porque aí fica mais claro para vocês e vocês conseguem avançar. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Você está gravando esta aula? A Helena perguntou. Tô sim, amada. Estamos gravando, tá bom? Quando a gente interromper essa aqui e voltar, a gente dá continuidade e eu gravo novamente. Tá certo? Eu estou aprendendo, gente, também, tá? Então, me ajudem a dar conta disso, certo? Sempre me lembrem se está gravando.
Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente entender o que são as classificações nosológicas, certo? Vocês tiveram uma sequência de slides que eu coloquei lá na plataforma, em que eu fui sintetizando essas informações. A primeira informação que eu preciso que vocês tenham é a informação do que seria nosologia, certo? Nosologia é a classificação sistemática das doenças, certo? Nosologia é a classificação sistemática das doenças, certo? Nosologia, ela também é compreendida como sendo um ramo da medicina, certo? Se é uma classificação das doenças, uma classificação sistemática das doenças, eu preciso ter de forma clara o que identifica cada processo de adoecimento, certo? Por isso que o termo classificações nosológicas aparece para a gente. Porque eu preciso que vocês compreendam os processos de classificação das doenças, certo? O termo nosologia já é um termo que foi criado para entender essa classificação sistemática. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então, o que é nosologia? É a classificação sistemática das doenças, tá? E também é conhecida como um ramo, né? Um ramo da ciência médica, certo? Isso ajuda, inclusive, para que a gente compreenda como as doenças estão organizadas, certo? Júnior, tu tá falando de organização de doença, como assim? Gente, para que a gente consiga identificar cada processo de adoecimento, eu preciso dizer o que caracteriza cada processo de adoecimento. Eu preciso estabelecer critérios de identificação, certo? Esses critérios de identificação, eles vêm, inclusive, a partir dos sinais e sintomas, certo? Franciele está batendo palma, ela quer falar alguma coisa ou está só aplaudindo? Ei, Júnior, eu ainda tô apanhando, sabe? Siga, meu amor. Deixa eu te perguntar. Me atualiza, Neguinho. Tu tá em qual capítulo? Vamos Pelo lá. amor de Deus. Vou atualizar, né? Eu falei Eu também pessoal tô perdida. no início. Certo, calma. Eu falei para vocês no início, olha, vamos lá. Vocês trabalharam já, né? Linguagem e pensamento, que estava no Dalgala Rondo. Depois a gente trabalhou a anamnese e exame do estado mental, certo? Aí fomos até os casos. Agora, nós vamos entrar num conteúdo novo, que são classificações nosológicas, para que eu possa levar vocês para o DSM. Então, eu estou explicando para vocês aqui o que são as classificações nosológicas, para em seguida a gente entrar na introdução do DSM. Tá bom? Mas tem algum texto que norteie esse conteúdo? Tem a introdução do DSM. Certo? Beleza. No plano de estudo eu coloquei isso. Só que para facilitar para vocês, eu montei na sequência de slides fragmentos que vão identificando essa noção, certo? Porque a gente já entraria direto no DSM. Só que eu digo, não, a gente precisa explicar o que são essas classificações para vocês entenderem o DSM. Diz, Kennedy. Oi, amor. Tu quer perguntar, Franciele? Sim, deixa eu Só te dizer. instante, Kennedy. Oi. Porque tu disse que colocou esse slide disponível, né? Aí, esse slide tá tendo essa introdução do DSM que você está explicando agora, tem nesse slide, é isso? Nesse slide tem isso que eu estou falando para vocês, de nosologia, vou dizer o que é DSM, vou dizer o que é a DSM e o que é CID. Eu coloquei no slide.